Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus rejeita até Judá, enquanto abençoa os samaritanos misturados. Vamos procurar entender este capítulo cheio de ensinamentos para nós, que é o capítulo 17 de 2 Reis. Nesse capítulo, Deus didaticamente expõe as causas do cativeiro. Começa com a menção ao Oséias, que foi o último rei de Israel e que tomou o trono por um golpe de estado. Aquilo era muito comum no Reino do Norte, as 10 tribos de Israel que estavam com a capital em Samaria. Isso ficou muito comum entre eles. Mas quando com o Oséias, a paciência de Deus se esgotou e ele enviou os assírios, que já estavam sendo enviados contra Israel. Primeiro veio lá o Pul, Tiglat-Pileser e tomou partes. A Síria já tinha tomado além do Jordão, aquela região de Gileade. A Síria tomou o norte. E agora veio o Salmaneser, que era o novo rei da Assíria, e acabou no ano 722 a.C., com todo o reino do norte, e destruiu a capital Samaria, matou a maior parte e levou os restantes para o cativeiro. Eu acho Deus muito interessante. Deus diz que levou o povo para o cativeiro, mas ele não enfatiza o fato de que os que vão para o cativeiro são apenas uma pequena parte, uma elite. A maior parte morreu de peste, de fome e sede no cerco, pela espada, pela violência de uns para com os outros. Muitas são as causas de morte num cerco. O cerco de Samaria durou 3 anos. Samaria estava, então, fortificada bastante. Os assírios levaram 3 anos para entrar na cidade de Samaria. Muita gente estava trancada lá dentro e foi morrendo. E os que estavam do lado de fora também foram sendo mortos. A Assíria matou uma quantidade imensa de israelitas. Os poucos que sobraram é que foram levados para o cativeiro. Mas esse cativeiro não foi num lugar só. Deus explica isso aqui em 2 Reis 17. Esses israelitas foram levados para o cativeiro bem longe, espalhados por entre outras nações, para que eles nunca se reagrupassem e nem voltassem para a sua terra. Mas para a terra em volta de Samaria, o reino do norte, todo Israel do norte, não ficasse deserto, o rei da Síria trouxe gente de outros lugares e de vários países, da Babilônia, que ainda não era uma potência, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e de vários outros lugares ainda, trouxeram essa gente para habitar ali em Israel, na Galileia, em toda aquela região central em volta de Samaria. Eles habitaram ali para usarem a terra e não deixarem a terra abandonada. Eram povos de outras nações e nos é dito que eles trouxeram seus deuses para cultuar. Era a cultura deles e o culto que eles tinham. Eles então trouxeram sua cultura e seu culto, mas eram pessoas de várias nações, então formaram guetos
regiões pequenas onde eles estabeleciam a sua cultura e adoravam aqueles deuses. Nós sabemos pelo restante da Bíblia que aqueles deuses não eram deuses, eles eram enganadores, espíritos enganadores, demônios que se faziam passar por deuses dessas nações. Cada nação tinha o seu deus predileto, um demônio que se revelava de uma determinada maneira e enganava aquele povo se dizendo Deus. Cada nação tinha o seu Deus. E eles trouxeram, era o que eles sabiam, era o que eles conheciam. Eles ainda não conheciam o Senhor Deus, e eles então trouxeram os seus deuses. Num ato muito interessante, Deus, que nesse capítulo 17 de 2 Reis, tinha enumerado didaticamente todas as causas do cativeiro, do exílio, porque Deus rejeitou o povo de Israel. Tem um parênteses pequeno a partir do versículo 19, em que Deus inclui Judá. Isso aconteceu mais de 100 anos depois, mas Deus rejeitou também Judá, matou a maior parte dos da tribo de Judá, que tinham Benjamim com eles, os judeus, e por fim, os poucos judeus que sobraram também foram para o cativeiro na Babilônia. Mas aí o relato fecha o parênteses de Judá e o relato continua com Israel. Desde os tempos de Jeroboão, eles se afastaram por completo de Deus. Antes de Jeroboão e com o Salomão, eles já tinham se afastado de Deus, mas mantinham a aparência de religiosidade de Deus. Mas com Jeroboão, eles assumiram que eles não queriam mais saber de Deus e adotaram outros deuses. Por causa disso, Deus os rejeitou por completo e matou a maior parte e lançou o restante para o cativeiro, de onde nunca mais voltaram. Aí o relato passa para os samaritanos. É interessante, antes eles eram chamados israelitas, do Reino do Norte, com capital em Samaria. A partir desse momento, eles passam a ser chamados samaritanos. Eram pessoas de outros povos que moravam nesse lugar em volta de Samaria e foram chamados genericamente de samaritanos. A partir daí, eles são chamados samaritanos. Quem eram os samaritanos? Gente estranha, de outros povos que adoravam outros deuses. Mas Deus, num pró-evangelho, digamos assim, um evangelho antecipado, quis se revelar para aqueles samaritanos, dando oportunidade a eles de conhecerem o Senhor, e mandou leões. Eu tento imaginar isso, uma praga de leões, uma multiplicação de leões, uma quantidade enorme de leões atacando as casas, atacando as pessoas nas ruas, matando crianças, matando os animais das pessoas, mas principalmente matando as pessoas. O povo ficou apavorado e certamente queria voltar para seus lugares, mas o rei da Assíria procurou saber a situação. O que está acontecendo? Disseram. E por que está acontecendo? Bem, vamos procurar saber. E alguns magos religiosos, sacerdotes de outras religiões, interpretaram a situação. Isso é o seguinte, é que cada povo trouxe o seu Deus, mas eles não estão honrando, não estão sabendo como servir o Deus daquela terra. Mas então, vamos fazer o quê? Bem, a nossa sugestão é que o rei, majestade, mande um dos sacerdotes daquela terra, que conheçam o Deus da terra e ensinem o povo a temer o Deus daquela terra. Muito bem, o rei fez aquilo, mandaram um sacerdote. Esse sacerdote foi um pró-evangelista, é interessante,
ele começou a evangelizar aquele povo samaritano, agora chamados samaritanos. Aquele sacerdote conhecia o Senhor e começou a evangelizar aquele povo, ensinando como deviam temer a Deus. De certa forma, eles gostaram e, no entanto, não abandonaram os seus deuses. Então, começaram um culto misto. Por um lado, temiam a Deus, mas também, misturados, mantinham cultos a seus deuses, cada um ao seu Deus. E aí? Bom, a praga de leões acabou. E Deus se tornou favorável para com aquela terra. Interessante, incrível. Mas Deus aprovou aquele culto misto, aquela misturada dos samaritanos. Quem não aprovou foram os judeus, que depois voltaram do cativeiro hostilizando os samaritanos. E até na época de Jesus, os judeus hostilizavam os samaritanos. Os samaritanos sempre foram um símbolo de coisa nojenta para os judeus, mas não para Deus. Eu gostaria que você pensasse nisto. Quando alguém é de Deus e se mistura com o mundo, a punição é severa. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas e o do mundo, que resolver amar a Deus, nem que seja um pouquinho? Deus vai abençoar. São os samaritanos. Isso é muito interessante. Aqueles do mundo que se abrem para Deus, Deus os abençoa. Deus se revela para eles. A história está cheia de exemplos assim. Isso não quer dizer que eles vão ter a salvação, mas Deus os abençoa. São pessoas do mundo e que invocam a Deus, e Deus responde. Mas e o cristão que conhece o Senhor, que amar o mundo? Pau nele. Aí é punição severa de Deus por não praticar a santificação. Vamos procurar entender isso. A partir daí, os samaritanos nunca mais são mencionados pejorativamente na Bíblia. Pode observar, Deus sempre foi paciente. Não houve convulsões entre os samaritanos, grandes golpes e revoluções, e eles não constituíram governo, nunca mais criaram um país samaritano. É assim que Deus quer pra gente. No Evangelho, nós não precisamos ter cargos políticos nem dominar nada no mundo. Nós precisamos ser sal para salgar todos à nossa volta com a beleza do Evangelho, a luz de Deus e o bom perfume do Espírito Santo. Deus nos quer assim, não necessariamente aparecendo. Os samaritanos nunca apareceram mais, nunca foram um país, nunca organizaram um exército, mas eles sempre foram abençoados por Deus. Quando Jesus veio, ele fez questão de passar pela Samaria. E depois, a mulher samaritana evangelizou um monte de gente, os samaritanos amaram a Jesus. E quando o Filipe, evangelista, foi evangelizar Samaria, o fogo caiu, o poder de Deus desceu, multidões se converteram. Meu irmão, você pode estar vendo Samaria ao seu redor. Ame esses samaritanos. O evangelho é para ser pregado desde Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e depois Antioquia e os confins da terra. Mas a Samaria tem que estar presente. Então, ame as pessoas, mesmo que misturadas de outras religiões que estão à sua volta. Leve o evangelho para elas, a oportunidade de elas se voltarem para o Senhor. Procure entender essa coisa muito interessante que a Bíblia nos traz.